Bom dia, seja bem-vinda. Vamos chegando para conversarmos um pouco sobre os nossos sentimentos e trilhar uma vida nova, cheia de superação e de realização. Aqui nessas lives, eu falo para mulheres que se sentem oprimidas, tristes, desanimadas, que acreditam que a sua vida não vai mudar. E também observam que a ansiedade tem atrapalhado o seu desenvolvimento. E para quem não me conhece, eu sou Cibele Azevedo e ajudo mulheres a vencerem a ansiedade à luz da fé católica. E o nosso tema de hoje é o sentimento do medo versus a ansiedade. Mas afinal, o que é a ansiedade? A ansiedade, ela é descrita como uma preocupação intensa, excessiva, persistente e o medo de situações do dia a dia, situações rotineiras do cotidiano. Ela ainda pode provocar uma frequência cardíaca elevada, uma respiração rápida, suor, a sensação de cansaço. Só que ter essa ansiedade, ela é normal. Só que quando os sentimentos, eles se tornam excessivos, obsessivos e acabam interferindo na sua vida, ela pode estar se tornando ou já ter se tornado uma patologia. Ou seja, uma patologia é uma doença, ok? Só que antes de falarmos da ansiedade, é preciso falar das nossas emoções. É algo que nós não aprendemos a falar das emoções na escola, no dia a dia, sobre os seus sentimentos, sobre os nossos sentimentos. Então, por isso, primeiro vamos falar das nossas emoções. Conhecer as emoções e, a partir daí, nos observar e também identificar se você tem ansiedade. Então, até coloquei nos stories ontem sobre o que são alguns desses sentimentos. Mas vamos falar dos sentimentos básicos. Você sabe quais são eles? Eu vou pontuar aqui para você. Alegria, medo, tristeza, raiva e nojo. Estes são os sentimentos, as emoções básicas de um ser humano, de uma pessoa. Sua e minha também. Tem um filme que eu gostaria de recomendar a você que fala muito bem das emoções. O filme, ele se chama Divertidamente. Esse filme, ele conta a história de uma menina que tem esses sentimentos, tem uma mudança na família, aí mostra essa tristeza, a alegria, a raiva, o nojo, o medo, tudo que acontece ali com aquela criança, com aquela jovem nas emoções. Então, fica o convite, caso você queira se aprofundar, entender um pouquinho mais como funciona essa questão das emoções, o convite para o filme Divertidamente. É um filme de desenho, mas ele também é para adulto, então você pode convidar outras pessoas para assistir esse filme. Fica uma dica para você também, ok? Agora nós vamos falar sobre as emoções básicas ainda, mas esse básico, ele também pode ser trocado pelo termo primitivo. Então vamos lá. Espero que não seja complexo, mas que fique claro para você que essas emoções, elas são básicas, primitivas, e que dessas emoções surgem emoções secundárias, surgem outras emoções. Por exemplo, a alegria. Qual é
o sentimento secundário que pode nascer da alegria, que é uma emoção básica, a felicidade. Agora, o medo. Aí você vai entender por que o tema da nossa live é medo versus ansiedade. Você vai entender que a ansiedade, ela tem tudo a ver com o medo. Como assim, Cibele? O medo, que é uma ameaça, um perigo, essa emoção secundária dela nasce a ansiedade. Então, a ansiedade, ela nasce deste medo, desta emoção primitiva, nasce esse sentimento secundário que é a ansiedade. Então, o excesso de medo, quando você tem excesso de medo, você vai desenvolver a ansiedade. Não significa que o medo só desenvolve a ansiedade, não. O medo ele pode desenvolver um padrão de pavor, por exemplo. Mas toda vez que você fala em ansiedade, essa ansiedade ela vem devido a um medo, a essa emoção primária, a essa emoção básica que nós temos. E eu quero compartilhar com você o que a OMS diz sobre a ansiedade. OMS é a Organização Mundial da Saúde. Veja, pasmem, o que a Organização Mundial da Saúde diz sobre a ansiedade. A OMS diz que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Você acredita nisso? O Brasil é o país mais ansioso do mundo. A ansiedade, ela acomete mais de 18 milhões de brasileiros, cerca de quase 10% da população. E aí tem um ponto, uma observação que eu gostaria de dizer. Esses 10% da população, 18 milhões de brasileiros, a maioria são mulheres. Não que o homem não tenha ansiedade, mas para cada 2 mulheres que têm a ansiedade, um homem tem ansiedade. Então, a mulher é 2 vezes mais do que o homem. E aí, será que você tem ansiedade? O sentimento do medo, ele vem para nos proteger. Então, Deus faz tudo perfeito. Então, as nossas emoções, alegria, medo, tristeza, raiva, nojo, como nós passamos, Deus fez tudo perfeito. Então, essa emoção de medo, a emoção do medo, ela é importantíssima para a sua vida, para a nossa vida. Um exemplo. Se eu estou dirigindo numa rodovia e estou lá dirigindo com meu carro e tudo mais, e a estrada está livre, está limpa, e de repente eu começo a pisar no acelerador e vou de 100 para 110, 150, 200, opa! Aí o que vem o medo? O medo vem me alertar que se eu não diminuir a minha velocidade, eu posso perder o controle. Se surgir outro carro, algum imprevisto, eu posso sofrer um acidente muito grave. Então, o medo, ele vem como medida de proteção. Já pensou se você não tivesse medo? Se nós não tivéssemos medo, por exemplo, de andar em quem mora em prédio, por exemplo, vai ficar sentado numa janela de um prédio alto ou andar em um lugar perigoso? Não, o medo ele vem como uma medida de proteção. Mas só que o que acontece? Se tá tudo bem e você começa a sentir algo ruim, algo exagerado, algo falso, isso vai gerar em você uma ansiedade.
Então, esse medo exagerado, ele gera a ansiedade. Por exemplo, uma mulher que está grávida. Então, a mulher está grávida, é natural que passe pela cabeça dela, né, esse desejo do filho ou da filha nascerem saudáveis, né, com toda a saúde, que o parto seja normal, dentro das 36 semanas, dentro das semanas, né, que nasce uma criança. Mas se você começa a sentir esse medo exagerado, de que o que vai acontecer, o meu filho pode nascer com algum problema, será que eu vou morrer no parto? Esse algo exagerado já é um sintoma da ansiedade, esse medo exagerado, ok? Por exemplo, você tem uma entrevista de emprego. Então, outro exemplo, você vai ter uma entrevista de emprego e você está precisando desse emprego e a entrevista é amanhã. Aí hoje você não consegue dormir. Você perde a hora, preocupado porque você precisa desse emprego. Você chega acabada na entrevista, porque foi tanta ansiedade que te atrapalhou e chegou na hora, você não consegue nem chegar no horário, chega destruída. Isso é exagero. Agora, o normal, sim, é gerar uma certa ansiedade, mas você conseguir dormir, acordar e chegar no horário e fazer uma entrevista com segurança daquela oportunidade de emprego. E de onde que nasce? Da onde nasce todo esse medo? Você já parou para pensar da onde nasce todo esse medo? Eu gostaria de te alertar de receitas padrões. Receitas padrões. Por exemplo, um exemplo aleatório, não sei se alguém falou isso, mas é aleatório. Se você sofre de medo de morrer, é porque o seu pai te rejeitou quando criança. Um exemplo. Então, coloca em uma caixinha a sua situação e diz que é. Então, quando for uma receita pronta, não é verdade, porque nós somos diferentes. Deus nos fez cada um com seu DNA. Se você tem algum tipo de medo e uma outra pessoa também tem um medo parecido, não significa que a raiz daquele medo seja o mesmo. Faz sentido? Por quê? Porque nós somos diferentes. Nós nascemos em famílias diferentes, crescemos em ambientes diferentes, até os irmãos que crescem na mesma casa são diferentes. Irmãos gêmeos têm sentimentos, têm percepções diferentes. Então é importante você se conhecer e entender da onde nasce esse medo. Esse medo, ele tem uma raiz. Mas o convite agora não é para você se preocupar da onde exatamente, se foi do ventre da sua mãe, se foi na sua infância, se foi no seu trabalho, que você tem sofrido uma certa ansiedade. O convite agora é para você tomar consciência de como esse medo, essa ansiedade, ela surge para que você conscientemente consiga dialogar com esse sentimento e começar a mudar os seus resultados, a sua história em relação à ansiedade. Então, esse medo exagerado, lembra que nós falamos da entrevista de emprego, da mulher grávida e também do medo do dirigir uma estrada de alta velocidade? Ou vamos voltar para a entrevista de emprego e a mulher grávida. Lembram da história? Acabamos de falar. Quando você pensa muito, exageradamente, são pensamentos
disfuncionais. Pensamentos disfuncionais, veja, eu faço assim porque existe uma desordem, disfunção, desordem. Eles estão de forma errada na sua mente. Esses sentimentos, esse pensamento, ele se alimenta de uma forma errada, tão errada que ela se torna uma patologia, ela pode se tornar uma doença. Por que uma doença? Porque a doença, ela vai ter reações. A doença, ela vai ter reação no seu emocional, vai ter emoção fisiológica e no seu comportamento. Por exemplo, suar as mãos, tremer as mãos, mãos e pés frios, boca seca, embrulho no seu estômago, mal-estar, coisa ruim, sentir um sentimento de uma coisa ruim, uma ânsia de vômito, o coração disparado, isso são sintomas. São sintomas desses pensamentos disfuncionais que geraram a ansiedade e acabaram dando a você estes sintomas. Faz sentido? E guarde aí, então, quando eu digo pensamentos disfuncionais, guardem esse termo, pensamentos. Porque eu quero falar para você ainda por que quando você tem pensamentos disfuncionais, quando você pensa muito em algo que te gera medo, disfunção, você tem sintomas de suor, tremor nas mãos, pés frios, boca seca, embrulho no estômago, mal-estar, entre outros. Eu quero te dizer por que isso acontece. Mais uma vez, Deus nos criou perfeitos. A sua mente, a nossa mente, ela não entende o que é real do imaginário. Antigamente, bem antigamente, o ser humano ele tinha que caçar, correr para sobreviver de bichos da selva. Então, se ele tinha um perigo iminente, o que acontece? O corpo começa a se preparar. O suor na pele é para quê? Se o leão, a fera vem te agredir, se alguém vai te agredir, o suor vai te deixar escorregadio, você vai conseguir escapar. As mãos frias, os pés frios, por quê? Você vai precisar se concentrar mais, talvez nas pernas para correr mais, o seu sangue. O seu coração ele vai bombear mais rápido, porque você vai precisar estar em ação para correr, para fugir daquela situação. E naturalmente a sua respiração vai ficar mais ofegante, porque você está correndo, você precisa fugir daquele leão. Faz sentido? Mas hoje, o seu cérebro não sabe o que é real do imaginário. Aquela emoção de você fugir de algum predador, a emoção de você fugir de algum predador, você traz ela com esses pensamentos disfuncionais e a sua mente falou, opa, perigo, perigo, aquele sinal de alerta, perigo, alguma coisa ruim, tá vindo alguma coisa por aí. Então, o organismo, que é uma estrutura perfeita criada por Deus, vai fazer o quê? Vai relaxar se tem perigo? Não, vai ficar em alerta, vai te preparar para fugir do predador. Mas aí, infelizmente, não existe, ou felizmente, não existe esse predador. É tudo da sua mente. Faz sentido para você? E aí você pode me perguntar, tudo bem, Cibele, eu entendi, você pediu para eu guardar aquela informação do pensamento. É isso.
segredos é isso. Eu quero te pedir para dialogar. É necessário você dialogar com você no momento em que você percebe que aquele medo está se tornando exagerado. Um medo falso. Então, você precisa parar e falar a você mesma. Falar a você mesma. Cibele, essa situação não necessita tanta ansiedade, tanto medo. Veja, o fato que aconteceu ou que você precisa decidir é assim ou assim. Então, é importante você analisar a situação, cair em si e dialogar com você mesma. Aí você pode me falar assim: ah não, Cibele, é o que eu rezo tanto e Deus vai me curar disso. Deus vai me curar. Sim, Deus cura, mas você precisa ter a sua parte, ter a sua ação. Até me recordei hoje, preparando este roteiro da live, revisando o roteiro, o nosso saudoso Padre Léo, ele falava daquele senso de humor que ele tinha, Cristo estava com o paralítico e todo mundo via que aquele paralítico queria andar. E Jesus Cristo perguntou para ele: o que queres? Né? E aí o Padre Léo ainda brinca, né? Mas você não está vendo? Não está vendo, né? Que quer andar. Mas por quê? Eu preciso dizer. Você precisa dizer, se comunicar e levar o seu pensamento que aquela ação, que aquele medo está exagerado. Calma, está exagerado. É diferente, o caminho é por aqui, não é por ali. Jesus Cristo perguntou à samaritana sobre os seus maridos. Ele sabia dos seus 5 maridos, mas ele perguntou à samaritana. Faz sentido? Então, vamos fazer assim, um resumo do que nós conversamos até aqui. Nós falamos das nossas emoções básicas. Veja quantas coisas nós entendemos, refletimos e aprendemos. Nós falamos das nossas emoções básicas, que as emoções básicas, delas nascem emoções secundárias e que a emoção medo nasce a ansiedade. A ansiedade nasce do medo. Qual medo? O medo exagerado, o medo falso. Esse medo falso que te faz até ter reações patológicas, reações que podem dizer que são doenças. Batimentos cardíacos mais elevados, tremeduras nas mãos, suor nas mãos. Mas é importante você estar atenta que se esses sintomas patológicos estiverem te afetando e muito, é importante também procurar ajuda psicológica e a medicina, que os médicos estão aí para também nos ajudar. Mas muitas das vezes é necessário o quê? Reconhecer estes pensamentos exagerados, pensamentos disfuncionais que estão te levando a esse sofrimento, que tiram de você a coragem de se expor, de falar, de ser uma pessoa alegre, que te deixa trancada, fechada no quarto porque existe um medo exagerado de algo. Faz sentido?
ficou o convite de dialogar consigo mesma. Olhar no espelho e falar consigo mesma ajuda muito. Se olhar no espelho e dizer: Maria, Joana, Cibele, Aline, Fernanda, Lara. Olhar no espelho e dizer: olha, calma. Veja, a situação não é assim. A situação é assim, assim, assim. Respira. E entenda, diga para você mesmo que esse medo está exagerado e que você renuncia a isso da sua vida. Ok? Eu espero que tenha feito sentido para você esta live de hoje. E então eu quero te perguntar qual aprendizado você vai levar dessa nossa conversa, dessa nossa live de hoje. Comenta aqui no chat. Qual aprendizado você vai levar desta live de hoje? E também quero pedir para você compartilhar esta live para mulheres, para mais mulheres que sofrem com a ansiedade e que precisam dessas informações, porque essas informações podem ajudá-las. Então, desejo um ótimo dia para você e até o nosso próximo encontro.